A palavra de Deus diz em Romanos 8,19 assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Eu preciso que vocês participem comigo, porque essa mensagem é muito reflexiva, entendeu? Então vai tocar muito no teu coração, como tocou no meu, eu acredito, em nome de Jesus. Mas esteja conectado e ouça muito bem aquilo que Deus quer ministrar nos nossos corações nessa noite. Nós vivemos num mundo onde inúmeras pessoas têm sede, tem uma sede que não se sacia com água mineral, uma fome que não é saciada com um simples pão, um vazio que não se completa com dinheiro, e uma orfandade de pais vivos. Vemos que a criação tem expectativa, pressa e muitas vezes um desespero de se tornarem filho de Deus. Como a gente leu acima, pois a criação, ela aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus irão se manifestar. Entenda uma coisa muito importante para você já entender essa mensagem logo do início. Há uma diferença entre filho e criatura. A palavra de Deus diz que aqueles que aceitam o sacrifício, entendem e seguem a Jesus, a esses foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando você não segue a esse Jesus, quando você não aceita, não renuncia a si mesmo, você ainda é uma criatura. Você foi criado por Deus, amém? Mas você pode galgar um outro nível, que é ser filho. Quem é filho de Deus aí? Amém. E a criação, ela aguarda com expectativa e um certo desespero, e ela clama por se tornar filho. Por quê? Porque, como eu falei acima, nós vivemos numa geração muitas vezes que é órfã de pais vivos. Como assim? A pessoa se sente sozinha, sem uma cobertura, sem ninguém para cuidar, mesmo com seus pais vivos, morando com eles. Isso eu vejo rotineiramente. Por que nós acabamos de passar uma semana atrás, agora nessa última semana, orando por família tradicional? Porque o que eu mais atendo hoje, e o que eu mais vejo as pessoas precisando ser curadas, é em relação a relacionamentos familiares. Relacionamento de filho com pai, relacionamento de filho com mãe, de tio com sobrinho, e aí vai, vó, tal. E essa ausência de relacionamento, e principalmente a ausência de relacionamento com um pai, um homem, faz com que seja muito prejudicada a sua relação com o Pai do céu. Porque se você não entende que você teve um pai na terra, fica muito complicado você entender que você tem um pai no céu. Principalmente porque você acha que o pai do céu e o pai da terra te abandonaram. Eu não sei como é a tua vida, mas eu sei que muitos que estão aqui, o Espírito Santo está colocando no meu coração agora, foram abandonados pelos seus pais terrenos. Foram abandonados pelos seus pais biológicos. Às vezes você tem um padrasto que você considera como pai, mas o seu pai biológico não te assumiu. Mas eu quero dizer para você, lá em Salmos diz que há um pai que te conhece desde o ventre. Há um pai que te criou e cuida de você. Há um pai que zela pela tua vida. Pastor, para o senhor é fácil, o senhor tem um pai, mas eu tenho dois pais. Tenho meu pai que está aqui e meu pai do céu. Eu espero que Jesus volte antes do meu pai morrer. Mas se acontecer de Jesus querer levar ele, antes dele voltar, eu vou continuar sendo filho, porque eu vou continuar tendo pai. E você tem um pai no céu, e você precisa acreditar nisso. Porque quando você acreditar nisso, você vai começar a receber abraços que você nunca recebeu. Você vai começar a receber um amor que você nunca recebeu. Essa ministração, por isso que eu falei que era mais reflexiva, ela é tanto para aqueles que precisam de receber essa filiação, e como para aqueles que já receberam e precisam sair do banco e começar a ensinar a outras pessoas a receberem essa filiação. Sabe por quê? Porque, como eu li acima, o mundo, ele espera a criação, aguarda com grande expectativa. Pastor, mas uma parte desses até pode ter esse sentimento, pastor, de querer ouvir de Deus.
e uma parte não tem. Uma parte tem o sentimento e uma parte não tem. Mas eu garanto para você que ambos têm algo em comum. Ambos não recebem aquilo que somente os filhos de Deus podem entregar. Você me entendeu? Quando eu falei que a criação, ela tem expectativa, pressa e desespero, muitas vezes, de tornar filho, de repente você lembrou de alguém que quer muito viver algo diferente, mas não tem forças para poder estar numa igreja, sendo pastoreado, sendo cuidado. Mas ao mesmo tempo também você lembrou de alguém que não está nem aí. Não existem as pessoas que falam mesmo, esse negócio de igreja é balela, esse negócio de Deus é balela, eu vou ficar vivendo a minha vida aqui, eu não vou perder minha juventude, eu não vou perder os meus dias enfiados dentro de uma igreja, eu não vou perder os meus sábados. Como que eu posso perder todos os meus sábados dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra de Deus? É porque ela não se tornou filho ainda. Mas dentro dela há algo que falta. Sabe por que a palavra de Deus diz que nós fomos criados com o único intuito de adorar ao Senhor? Ou seja, se a pessoa não adora ao Senhor, se você não adora ao Senhor, falta alguma coisa para você realmente ser completo. Não tem como você falar que não falta. Pastor, mas ela não demonstra. Mas aí, pode ser que ela demonstre só lá no fundo. Mas o que eu quero falar nessa noite não é sobre eles, mas é sobre nós. Como assim? Tem gente lá com expectativa, ou aqui dentro, esperando algum filho de Deus entregar só o que ele pode entregar. E ao invés de você entregar aquilo que Deus te dá, você fecha a sua boca. Você não abre a tua boca quando precisa abrir. Será que nós seremos chamados de a geração estéril? Uma geração que não tem filhos? E quando eu falo filhos, não falo filhos biológicos, falo filhos espirituais. E não são só aqueles dados a você por um líder de célula. Esses também são seus filhos espirituais. Mas são aqueles também que você gera dentro de você. São aqueles que você acompanha. São aqueles que você já está há um tempo trabalhando, viu fraquejando, viu voltando. Igual eu vi aqueles meninos ali. Entendeu? Os 3 meninos ali são antigos já comigo. O quanto você tem chorado pela sua geração? O quanto você chora para que o Senhor te dê filhos? Quando você está no seu TSD, no seu tempo com Deus, ou clamando por um avivamento, como você acabou de clamar, você pede o fogo só para você, ou você pede, Senhor, me dá esse fogo para eu poder transmitir para alguém? Eu preciso impactar a vida de alguém. Nem que seja uma pessoa. Sabe, essa semana um discípulo falou que ele achou interessante que eu coloquei aqui um tempo atrás uma frase da pastora Gal, que nós não devemos deixar uma herança, e sim um legado. E o legado muitas vezes não é por aquilo que você simplesmente faz, mas sim por aquilo que você representa para alguém. Será que você representa um pai para alguém? Ou você é estéril? Não tem filhos? Eu falei que era reflexiva, né? O quanto você clama para gerar filhos? E o quanto você parece louco, maluco, doido, às vezes até embriagado, quando você pede por filhos, quando você clama? Ou você só clama muito quando você precisa de algo para você? Qual o seu nível de egocentrismo hoje? Qual o seu nível de pensar só em você? Qual o seu nível de achar que essa cadeira que pode estar vazia do seu lado é normal? Qual o seu nível de achar que vê jovens se prostituindo, se drogando, se perdendo,
é normal. Pastor, nós vivemos assim mesmo. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção para a importância e a necessidade de gerarmos filhos. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 1,10 assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. O tema da nossa ministração hoje é o choro. Nesse texto que eu acabei de ler com vocês, nós vemos a história de Ana. Para quem não conhece, Ana era casada com Eucana. Os nomes vão ficando mais feios, você vai ver. Eucana era casado com Ana e com Penina. Penina tinha muitos filhos. Já Ana não tinha nenhum. Ana era estéril. E isso a incomodava a todo tempo. E a todo tempo você vê na história de Ana, ela chorando. E ela incomodada, porque ela era estéril. Baseado nessa história, eu quero tirar algumas lições para nós aprendermos com Ana, a como nós devemos nos portar na geração que nós vivemos. Amém? Amém, gente? Pode dar amém de vez em quando, tá? Me ajudar. Eu falei que é reflexiva, de repente você falou que não pode, você achou que não pode falar. Pode falar, tá? Primeira coisa, indignação. Vira para o seu amiguinho e fala assim, ó, indignação. Vira para ele e fala assim, eu estou indignado, mano. Não, fala com cara de indignado. Aqui, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Olha para o tio aqui. Ou eu estou animado. E você não pode estar cansado não, Uau. 3 horas ministrei ontem, 3 horas ministrei quinta-feira, entendeu? Foi uma benção aqui, um seminário de dons, graças a Deus. E nós estamos aqui de novo, porque isso nos motiva. Tem gente que está virando e falando assim, a pessoa assim, eu estou indignado, mano. Isso não é indignação. Então vira com a cara de indignado e fala assim, eu estou indignado, mano. Fala assim, droga! Isso é indignação. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel 1,8: Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Sabe? Ana estava indignada. Pastor, mas ela era bem casada, como o texto mesmo coloca. Eucana era um excelente marido. A palavra fala que Eucana amava muito mais a Ana, sabia? Mas Ana não queria ser estéril. Ana ficava indignada. Existe uma conformidade, uma normalidade querendo pairar nas igrejas, dizendo que as coisas são assim mesmo. Pastor, a palavra mesmo fala que as coisas vão piorar, que o amor de muitos vai se esfriar. Mas a mesma palavra que fala isso é a mesma palavra que fala que o Senhor tem desejo que todos sejam salvos. Todos vão ser salvos? Todos vão ser salvos? Não adianta você falar amém, porque não vão, gente. Nem todos vão ser salvos. Por isso que depois da palavra fala que a porta é estreita. Mas da mesma forma a palavra fala o seguinte: está difícil, mas nada se compara com a glória que há de vir. Ou seja, você nunca pode, vira para o seu irmão e fala assim, ó, você nunca pode se conformar com a sua geração sendo destruída. É a sua geração, cabeça. É a sua. E a minha também. Você não pode se conformar com alguém abrindo a boca e falando bem assim, eu vou abortar e eu estou certo. Você tem que ficar indignado, inconformado, revoltado mesmo. Não com as pessoas, mas com aquilo que está agindo nas pessoas. Que é quem? Que é quem? O cara lá de baixo. Satanás.
A palavra mesmo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. E existem principados e potestades no nosso estado, na nossa nação, querendo destruir a igreja, querendo destruir o evangelho, querendo mostrar que nós somos radicais, intransigentes, preconceituosos, racistas, querendo mostrar que os evangélicos, que os cristãos em geral, não têm amor, não amam as vidas. E é isso que eu vejo nas redes sociais aí. E sabe qual que é o maior problema, Lucas? É que quem está lá fora fala muito mais do que quem está aqui dentro. Os servos do capeta falam muito mais do que os servos de Deus. E o servo do capeta não tem ninguém com ele. Nós temos o leão da tribo de Judá. Por isso que a gente fala de consagração, de oração, de jejum, de intercessão. Isso pode mudar a realidade que nós estamos vivendo. Por isso que eu oro para que Deus levante vereadores, deputados estaduais, governadores, prefeitos, com princípios da palavra de Deus. Ah, pastor, não me envolvo com esse negócio de política não. Então você não quer a mudança do seu país, poxa. Quem faz as leis? Eles. Quem determina o que vai acontecer? Eles. Quem pode acabar com enchente, que prejudica? Eles. Quem pode diminuir a violência? Eles. Quando eu falo isso, não é porque a gente não pode pedir para Deus isso não. Eu estou falando que Deus quer usar a vida deles. E a nossa. Como? Ou votando certo, ou se levantando para ser um daqueles que estão lá. Ah, pastor, esse negócio de político é uma cagada. Nenhum político presta. Comece por você então, vai ser o primeiro político que presta. Mas não só porque você quer ganhar dinheiro ou quer fazer gracinha lá não, tá? Tem um rapaz que eu estou doido para trazer ele aqui na igreja. O Nicolas Ferreira, lá de BH. Entendeu? Aí vocês falam, só vem. Mas você não se posiciona. Será que se o Nicolas Ferreira lá, o rapazinho lá, fizer uma avaliação das nossas redes sociais, vai falar assim, aquela igreja lá é muito paradinha. Aquela igreja lá, o pessoal fala um monte de cagada na internet e eles ficam meio curtindo ainda. Indignação. Vira para o seu irmão de novo, agora você está mais indignado. Fala, estou indignado, mano. Nós precisamos nos indignar, clamar, para que o Senhor nos dê filhos. Diga filhos. Diga filhos. Filhos. Tem algum filho ligando? Nós não podemos. Ei, presta atenção aqui. Você não vai na sua vez, né? Na nossa vez. Nós não podemos ser responsáveis por não ter uma outra geração. É interessante o seguinte. Já aconteceu avivamentos na terra? Já? Já? Muitos. Muitos. Por que não continuam? Porque não gera filhos. Quando a gente gera filhos, perpetua, continua, a descendência continua, o avivamento vai continuar. Então não é só você, é quem você também traz com você. Porque você sozinho pode fazer muita coisa, mas você com mais 15, com mais 20, dá uma diferença grande. Segunda coisa, clamor. 1 Samuel 1:10-11, diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Enquanto orava, diga orava. Diga orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Existe uma diferença muito grande. E na maioria das vezes a diferença ainda é estratosférica entre a nossa oração e um clamor de verdade. Eu ouso dizer que se não há choro, não tem filho. Se não há choro, não tem novo nascimento. Quando uma mulher dá à luz, por que na maioria das vezes 99,9% ela chora?
antes de dor. Mesmo que ela vai fazer a bendita da cesariana. Porque é uma pessoa chutando dentro de você. Quem já recebeu um chute aqui de alguém? Um soco, um tapa? Já recebeu, já? Você imagina alguém dentro de você fazendo assim, ó, pum, pum. E pelo que eu percebi depois que meu filho nasceu, irmão, ele devia chutar mesmo. Hein? Ele não gosta de chutar. O que eu estou querendo dizer? Você precisa clamar pela sua geração. Você precisa ser como Ana. Clamar por filhos. Você passou o ano todo aí estéril, poxa. Mas há tempo ainda. Deus pode te dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 filhos. Filhos espirituais, tá? Se você não é casado, não vai ter filho agora, pelo amor de Deus, hein? Vai casar. É outro princípio que querem quebrar aí, tá? Pastor, filho é bênção. Filho é bênção demais. Bênção, mas o pecado não é bênção, não. Transar antes do casamento e ter filho é pecado. Continua sendo. E o filho é amaldiçoado? O filho é bênção. O filho é bênção. Mas os pais pecaram. Eu falo umas coisas que vocês ficam com as caras que parece que vocês discordam de mim. E eu não tenho problema de você discordar de mim. Mas eu fico preocupado, que eu falo bem assim, cara, ou eu não estou ensinando porcaria nenhuma aqui, ou ninguém está lendo a Bíblia, ou ninguém está indignado igual eu. Porque quando eu vejo uma postagem na rede social, de algum famosinho, alguma coisa, exaltando algum pecado, e eu vejo as pessoas replicando aquilo ali, me dá um negócio, e tem que te dar esse negócio também. Qual negócio tem que te dar? Senhor, me ajuda a ter filhos, para poder disseminar a verdade, disseminar o que é certo. Então vira o seu irmão assim, ó, clame. Fala, clame. Tem uma música que diz, então chame, então grite, então clame por ele. Do Faz Chover lá. Olha só, chame, grite, clame. É tudo parelho. Clamor, você não clama assim, ó. Senhor Jesus, eu quero pedir pela minha geração, me dá filhos, me dá filhos. Daqui a pouco eu vou falar e vou tentar mostrar um pouco, tentar encenar, ou vou chamar alguém para encenar que é melhor que eu, algum artista que tem aí, entendeu? Para poder encenar o que é um clamor mesmo. Então, terceiro, perseverança, diga perseverança. Diga perseverança. 1 Samuel 1, 6 a 7 diz, e a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Nós não podemos parar por causa de zombaria, por causa de gozação. Isso é o que Satanás quer. Como assim? Satanás muitas vezes vai botar pessoas perto de você para dizer que você é doido de estar numa igreja, de estar servindo ao Senhor. Satanás já botou alguém para falar com você que você não tem que dar dinheiro para essa igreja, não. Dar dinheiro para a igreja para a pessoa ficar rico, né? Ou você acha que ninguém ouve isso? Não, porque as igrejas não prestam. Esses dias a Gazeta Lixo, a pior rede de comunicação do estado, a Rede Gazeta, não tem problema de falar não. Ela postou lá, as igrejas, como é que é? Evangélicas se calam a respeito da violência contra a mulher. Mulheres dizem que as igrejas, os pastores falam para as mulheres não denunciarem os maridos. As igrejas, a Gazeta, o negócio dela é incomodada com as igrejas. Pode quebrar, pode roubar, pode fazer o que quiser, mas o negócio dela é igreja. O negócio dela é igreja. Sabe? Esse lixo de rede social, de rede de comunicação, perdão. E aí eu vi muitas pessoas comentando, e eu fiquei animado, Diego. Porque eu vi muita gente lá embaixo falando bem assim, as igrejas não podem se calar.
a minha igreja não se cala, então não generalize. Coloque o nome aí de quem é. Porque eu falo aqui de púlpito sem problema. Se você é casado, se você seu marido bate em você, vai na polícia, gente. Denuncia. A primeira vez que nós recebemos um negócio desse aqui, falou, denuncia. A denunciar, vai ficar apanhando. Vai ficar apanhando? Denuncia, tem que denunciar, não tem não? Ué, tem que denunciar. Agora o que ela quis dizer? Ah, pastor, e o perdão? Irmão, o perdão pode ter, ué. A mulher pode perdoar o marido ter batido nela, pode, mas ele tem que sofrer a consequência do pecado dele. Aí ele vai ser preso, ela vai ficar sem o marido, ué. Quem mandou bater? Ai, ai. E ela queria falar. Por que eles querem fazer isso? Para poder denigrir a imagem da igreja. O que Penina tentava fazer com Ana era isso. Eu vou acabar com a sua imagem. Por quê? Eucana amava mais Ana. E ela queria fazer o quê? Se vingar de Ana. Eu tenho filho e você não tem. Eu dou alegria para Eucana e você não dá. Eu faço isso e você não faz. E você vai encontrar, infelizmente, pessoas que vão ter a ousadia ruim, né? De falar coisas para você tentar parar você. Vão virar para você e falar bem assim: célula multiplicar nesse tempo não vai multiplicar. Como é que você vai ganhar vidas? Como é que você vai ganhar vida naquela rua desgraçada que você mora? Como é que vai acabar com a violência naquele bairro horrível que você mora? O bairro mais perigoso de Vila Velha. Comece a declarar que o teu bairro é o bairro mais seguro de Vila Velha. Comece a declarar que tua rua é toda do Senhor Jesus. Pastor, mas isso é impossível. Mas a palavra de Deus diz que nada é impossível para Ele, poxa. Então comece a abrir a tua boca de profeta. Quando o profeta estava com o menino e mandava o menino subir lá no monte, e o menino não via nada, e uma hora ele falou: ei, eu vejo lá uma nuvem muito pequenininha, do tamanho da mão de um homem, muito pequenininha, mas é um sinal que a chuva está vindo. Se você começar a abrir a tua boca de profeta, perseverar, clamar, vai começar a surgir uma nuvem pequena em cima da tua casa, em cima da tua rua, em cima do teu bairro, em cima da tua família, dentro do teu lar, dentro do teu emprego. E essa nuvem vai começar a crescer e vai começar a chover bênção na tua casa, bênção na tua família, bênção na tua rua, bênção no teu bairro. Começaram a assaltar o povo aqui perto. Eu comecei a orar repreendendo. Graças a Deus não está assaltando mais ninguém. Agora. Não, então agora a gente pode andar. Não, tem que tomar cuidado. Mas para me assaltar tem que ser muito endemoniado, tá? Muito endemoniado. Por quê? Porque na hora que vier eu já expulso o nome de Jesus. E se ele virar e falar: Jesus o quê? Eu falei: Jesus mesmo. Eu não tenho força contra você não, ainda não. Mas Jesus tem. E se ele fica: pastor, se estiver armado, então fala o nome de Jesus, e se ele me der um tiro, em nome de Jesus mesmo. Calma. Eu falo as coisas aqui, porque de repente a pessoa não tem, às vezes, equilíbrio, e fala bem assim: não, me cercaram 3 pessoas, pastor, só de fuzil. Aí você vai falar em nome de Jesus, daqui a pouco você aparece no céu. Tem um meme aí que sabe disso daí, né? Do cara tentando desarmar o cara, né? O cara aprendeu a desarmar, tal, aquilo outro. Aí quando ele foi desarmar alguém, quando ele foi bater, ele apareceu no céu. Tipo, não deu certo, né? Perseverança. Como assim perseverança, pastor? Cara, acredite que você consegue gerar filhos. Ana não desistiu. Era impossível aos olhos de Ana e aos olhos de quem estava perto, mas ela não desistiu. E o Senhor nessa noite diz para nós assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama que Ele responde, gente. Em nome de Jesus. Deixa eu ir para o próximo ponto. Qual foi o primeiro? Isso, indignação, isso aí. Segundo,
Clamor. Terceiro, perseverança. É bom você anotar de vez em quando, porque aí você pode ministrar na vida de alguém depois disso daí. Porque de repente você é ministrado e já está perdendo a oportunidade de ministrar na vida de alguém. Ah, pastor, eu passo o link do YouTube. Entendeu? Mas a gente sabe que é melhor às vezes falar pessoalmente, não é verdade? Não é verdade, gente? Quarto, motivação. Diga, motivação. Qual é a sua motivação de gerar um filho? Como assim, pastor? A palavra lá diz em 1 Samuel 1,11 o seguinte, no final do versículo: eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. O que geramos é por meio dele e para ele, pois tudo vem dele e volta para ele. Como assim, pastor? O filho que você gera mas é meu filho, mas é dele. O meu filho, que eu e minha esposa geramos, o Pedro, ele é do Senhor. O Senhor nos dá a responsabilidade e o privilégio de cuidar dele, mas ele é de Deus. Se Deus falar bem assim, eu quero ele, na hora a gente entrega. Olha, ele não vai morar mais com você não, ele vai viver dentro da igreja, amém. O que Deus falar, ele é dele. Por que eu estou falando isso? Qual que é a motivação do seu coração em gerar filhos? De repente você está gerando até alguns filhos, mas você está gerando para a sua glória, para você mostrar para os outros que você é paizão. Olha quantos filhos eu tenho, ó. Venham, servos, limpe meus pés. Porque tem gente que acha que discipulado é assim, né? É o discípulo adorando, babando, entendeu? Lambendo, entendeu? Ali, fazendo tudo que o discipulador manda. Ah, mas nós vivemos numa época de honra, tem que honrar. A honra é aqui, ó, mão dupla. O discipulador honra o discípulo honra o discipulador. Ah, mas por que você fala que joga pesado então com seus discípulos, pastor? Porque eu amo eles. É porque eu não quero jogar pesado com quem eu amo, não. Então você não ama. Entendeu? Quem ama, irmão, quer tirar do caminho errado. Quer ajudar de qualquer jeito. Fica indignado. Ou seja, grave isso. Você vai gerar filhos, amém? Amém. Mas sempre lembre que os filhos são dele. Não é para você ficar contando para os outros como glória é para você. É glória de Deus. Ah, pastor, mas eu quero contar um testemunho que eu ganhei 25 vidas para Jesus na semana passada. Amém, querido? Que Deus continue te usando, te abençoando. Você vai muito mais longe. Esses filhos são do Senhor e você vai cuidar deles em nome de Jesus. Agora o problema é que muitas vezes a pessoa quer a glória para ela. Quer o aplauso dos homens. Se o louvor está aqui e eles terminam e eles esperam o aplauso de vocês para eles já receberam a recompensa deles. Porque aquilo que ia vir do céu foi barrado porque veio algo do homem. Não estou falando que você não pode elogiar, honrar ninguém, nada disso. Nós estamos no ano da honra. Eu estou falando que você tem que ter o coração e a motivação de entender que tudo é por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Quinto e último. Hoje foi melhorzinho, né? Mas quinto e último. Loucura. Vira para o seu irmão assim, ó, loucura. Primeira Samuel 1, 12, 14 diz assim. Fique de pé, parece que está acabando, por favor. A palavra de Deus diz assim: enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava, viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Diga bêbada. Diga bêbada. Diga bêbada. Até quando vai se embriagar, disse ele, largue esse vinho. Era tanto choro, era tamanha vontade de gerar filhos, que o sacerdote achou que ela estivesse bêbada. O sacerdote, o homem de Deus, que estava ali, ele olhou para Ana, e ela chorava tanto, e eu imagino que ela devia estar ajoelhada ali, ou encostada em algum lugar,
fazendo assim, e soluçando, e chorando, e as lágrimas caindo. E qualquer pessoa que passa na rua e vê uma pessoa assim, acha que está o quê? Bêbada, doida, passando algum problema. E ali ela estava o quê? Clamando. Se você não está disposto a ser louco a este ponto, provavelmente você vai ser mais um estéril que continua caminhando por aí. Você tem que estar disposto a ser louco o suficiente para chorar com uma vida dentro do ônibus, para chorar com uma vida na rua, para passar na frente de um lugar de festas e chorar porque você não queria que aqueles jovens estivessem ali. E tem que existir uma indignação dentro do teu coração, uma loucura. Veja para você, uma loucura. Essa noite, presta atenção aqui em mim, por favor. Você que está em casa também, fique bastante atento. Esta noite o Senhor nos convida para chorarmos por filhos. Assim como Ana foi ouvida pelo Senhor, eu creio que nós também podemos ser. Sabe por que eu acho interessante? Ana teve Samuel, mas Ana não teve só Samuel não. Deus deu mais filhos a ela. Mas se você for colocar que Ana teve Samuel e dedicou ele ao Senhor, Samuel foi um sacerdote incrível. Samuel foi aquele que ungiu o rei Davi. Samuel foi aquele que ungiu o rei Davi. E o rei Davi é nada mais nada menos da linhagem de Jesus. Por isso que a palavra diz que Jesus vem da raiz de Davi. O que eu estou querendo dizer? Aquela mulher clamou por um filho, chorou por um filho, mas Deus não entregou apenas um filho para ela. Deus entregou gerações e gerações e gerações e gerações, até chegar em nós hoje. De repente você não dava importância para Ana que você vai dar hoje. Mas de Ana vem Samuel, de Samuel vem uma unção sobre Davi, e de Davi foi seguindo, ele é da linhagem, ele é da raiz, Jesus vem da raiz de Davi, e Jesus, o Salvador, o Redentor, aquele que morreu por mim e por você, ele te faz entender nessa noite, que você pode e você deve chorar para que o Senhor te dê mais filhos. Você não é estéril. E sabe, a palavra de Deus diz em Romanos 8:22 assim: pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Que o Senhor nos permita ter dores de parto para vivermos numa geração fértil. Peça filhos a Ele nessa noite. Aí você pode dizer para mim assim: pastor, eu não consigo. Pastor, eu não tenho essa indignação. Pastor, eu não clamo desse jeito. Pastor, eu não tenho essa perseverança. Da onde que eu vou tirar força para isso? E aí, meu amigo, há um tempinho atrás, nós recebemos uma força. Teve uma outra galera, há um tempo atrás, que o pessoal achou que eles estavam bêbados também. E a palavra diz assim: outros porém zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judeia, habitantes de Jerusalém. Ouçam com muita atenção, povo da família Vida e Paz, juventude Salte. Escuta o que o Senhor te diz essa noite. Essas pessoas e você não estão bêbados, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos atrás pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visão e os velhos terão sonhos. Ei, a força não vem de você mesmo, a força vem dele.
Aprenda a força, o desejo, até a vontade de gerar filhos vem dele. Uau. Pastor, mas eu não sei como clamar, eu não sei como orar. A palavra diz em Romanos 8:26: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Se você não sabe o que dizer, o Espírito Santo vai te ensinar o que falar. Se você não sabe como orar, o Espírito Santo vai te ensinar como orar. O Espírito Santo quer nos fazer uma geração fértil, de filhos e filhos e filhos. Aqueles que choram clamando por filhos. Uma geração que a face do Senhor brilhará em nós. Uma geração que gerará gerações e gerações ainda mais fortes, ainda mais sedentas.